Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriele e seja bem-vindo ao canal. Se tem uma coisa que todo mundo que me conhece tem certeza é que eu sou uma verdadeira pisciana, romântica, apaixonada. E é por isso que o meu gênero de filme favorito, claro, é de romance. Quando eu era mais nova eu costumava gostar muito de comédia romântica, mas depois de um tempo a comédia romântica, ela vai chegando no ponto que todos parecem iguais. Hoje em dia eu gosto mais de romance no geral, fantasia, romance e fantasia talvez seja o meu gênero favorito. E quem conhece o filme Para Todos os Garotos que Eu Já Amei vai com certeza conhecer o PS Ainda Amo Você. Esse é o segundo filme da trilogia. No total a gente tem o Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, que foi de 2018, lançado em 2018. Temos PS Ainda Amo Você, que foi lançado em 2020. E temos o Para Todos os Garotos Para Sempre, que foi lançado em 2021. Todos esses filmes derivam de uma trilogia de livros, mas uma coisa é fato: o roteiro desse filme é muito bom. Pra você que tá na dúvida e se perguntando por que eu tô com esse lenço na cabeça, é porque eu estou brigada com meu cabelo, tá? Eu estou me sentindo péssima, eu tô numa fase horrorosa da minha vida com minha autoestima pessoal. E aí eu tô me achando horrorosa, minha cara tá cheia de espinha, minha vida romântica tá péssima, então assim, a última coisa que é um problema aqui é esse lenço na minha cabeça. Então ele tá aqui mais pra simbolizar mesmo o meu luto pela minha aparência física que eu tô odiando. E pra você que leu o livro, pode ser que não seja tão fiel assim o livro ao filme. Eu não sei porque eu nunca li, mas se você já leu, deixa aqui embaixo a sua opinião, me conta se é tão diferente assim ou não. Antes que vocês me perguntem, eu vou começar a falar sobre essa trilogia pelo número 2. Sim, eu vou começar a falar sobre o segundo filme. Por quê? Porque eu quero. Porque eu assisti hoje e eu falei, eu vou falar sobre esse filme e eu estou aqui falando. Ai, gente, eu sou ansiosa, eu não queria esperar pra assistir o primeiro, porque aí eu fiquei com medo de assistir o primeiro e perder as informações do segundo. Então eu vou fazer primeiro o vídeo do segundo, e depois eu faço do primeiro e depois do terceiro, tudo bem? Só se for ok pra todo mundo. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Bom, PS Ainda Amo Você é um filme que tem ali uma duração de 1h35, 1h40 se a gente contar com os créditos. E é um filme extremamente bonito, esteticamente falando. É aqueles tipos de filmes que não tem grandes acontecimentos e que se passa todo na perspectiva da personagem principal. Eu vou começar falando sobre uma coisa um pouquinho mais técnica que eu vi há um tempo atrás e que eu não poderia concordar mais. Não sei se vocês conhecem o canal do Serginho, com certeza conhecem, que é um canal voltado aí para fazer reviews de filme. O canal ele tem essa pegada bem engraçada, mas pro lado mais da comédia. Só que ele lançou um vídeo fazendo uma análise técnica desse filme e lá você consegue entender um pouco mais de como as cores no filme se comunicam. Eu devo admitir que basicamente todas as coisas que acontecem nesse filme, tecnicamente falando, me agradam. Eu gosto do roteiro, acho o roteiro extremamente bem escrito. Eu gosto da fotografia muito bem feita também. Pelo fato da personagem principal ser de origem coreana, eu acredito que eles bebem muito da Coreia. Então a estética é muito parecida com a estética dos doramas. Só que isso traduzido para os Estados Unidos. O figurino e a maquiagem também são excelentes. Mas para mim o ponto forte desse filme realmente é a direção de arte. A partir da análise do Serginho, você consegue entender um pouco mais sobre como as cores se comunicam no filme e como o azul e o amarelo eles estão presentes. E eu não me recordo agora se no primeiro filme também é assim, é tão presente o azul e o amarelo, mas no segundo filme o amarelo ele tá presente em vários momentos, mas como uma cor secundária, e o azul é a primeira cor ali, é a cor que chama mais atenção. A gente sabe que quando você começa a estudar um pouco mais sobre teoria das cores, o azul ele pode significar um distanciamento, ele é uma cor fria, então muitas vezes ele é usado para mostrar desconforto. Mas no caso da Lara Jean, o azul que é usado na paleta de cor dela é um azul confortável, é um azul bem clarinho que faz você querer deitar, olhar com conforto para aquele filme. Então, em vários momentos, se você assiste ele sem pensar muito, você sente uma calma, uma paz assistindo o filme. Em contrapartida, a cor secundária, que é o amarelo, aparece em vários momentos de desconforto, como por exemplo é a cena onde a Lara Jean ela vai ali confrontar a sua arquirrival, a Jen, e o enquadramento é feito exatamente na parte onde tudo é amarelo. O amarelo muitas vezes ele pode representar desconforto, incerteza, ansiedade, e é exatamente isso que o filme mostra pra gente.
falando um pouco da personalidade dos personagens e do filme no geral, esse segundo filme, ele não desenvolve muitos personagens secundários. A personagem que é o foco é a Lara Jean e a sua insegurança. Então, esse segundo filme é sobre insegurança, sobre instabilidade e sobre crescimento e evolução pessoal. Mais uma vez falando, o filme ele é todo narrado no olhar da Lara Jean e como ela se sente no mundo. Então, ela fala muito como ela tá fazendo aquela coisa ali pela primeira vez e como ela enxerga o Peter e os seus amigos e os seus familiares e até mesmo os seus segundo interesse romântico. Bom, o filme começa dando continuidade ao final do primeiro filme. Então é basicamente ali a Lara Jean começando a viver um romance com o Peter Kavinsky. É a primeira vez na vida dela que ela tá sendo uma namorada, então ela tá vivendo um grande sonho, né? O primeiro encontro, o primeiro date, no caso, a primeira vez deles andando na escola de mãos dadas, oficialmente como namorados, a dinâmica deles ali com os amigos. Mostra um pouquinho de como ela tá vivendo esse momento fantástico que ela tanto sonhou. Fica bem claro nos primeiros minutos que ela tem muita insegurança com essa questão dela ser a primeira vez namorada de alguém, então ela não sabe exatamente como se comportar. Ela deve falar determinada coisa pra ele ou ela deve guardar aquilo pra dentro. Claramente ela não sabe. E esse é um dos pontos do filme que eu gosto muito porque faz a gente se sentir novamente como um adolescente. Eu lembro exatamente quando eu comecei a ter esse tipo de questionamento. E é bem no início do filme que o roteiro nos proporciona ali o momento em que ela recebe a carta de um daqueles meninos que lá no primeiro filme ela enviou. Lembra que ela saiu enviando carta pra... No caso não ela, né? A irmã dela saiu enviando carta pra todos os caras que ela já amou. O único que não respondeu foi exatamente o que vai responder agora. Enviando uma carta pra ela, falando: olha, Lara Jean, eu recebi sua carta, tô emocionado, tô muito tocado. E aí ela fica extremamente impactada e meio nervosa com aquela situação, porque ela começa a se questionar naquele momento se ela tem que responder aquela carta, afinal de contas agora ela namora. Ela responder aquela carta, será que é uma traição? Será que é tão ruim ela responder? E se ela não responder, não é grosseria? Ou seja, não seria do feitio da Lara Jean solteira deixar aquela carta sem ser respondida, mas agora a Lara Jean namora, então qual o certo a se fazer? Então ela vai e conta pro Peter que ela recebeu essa carta, e aí o Peter fica meio assim: mas por que você tá me contando isso? O que você quer que eu faça com essa informação? E ela fala: bom, eu não sei, eu só não sabia se eu tinha que te contar ou não, e eu também acho que eu devo responder a carta, mas eu não sei se como isso iria te afetar. E ele fala: bom, você que sabe, responde se você quiser. E fica um clima meio estranho. Então ela resolve não responder a carta e seguir com a vida dela. Só que na escola lá nos Estados Unidos é muito comum que em determinado ano, no segundo e terceiro ano, os alunos eles comecem a fazer voluntariado para poder juntar horas complementares ali para poder entrar em determinadas faculdades. E aí é quando ela resolve fazer um voluntariado no mesmo lugar que a irmã dela, Margot, fez no passado, que era numa casa de idosos. E ela se inscreve lá e no primeiro dia dela ela descobre que quem tá lá é o John também. E aí ela tem aquele choque porque ela tá vendo ali um dos primeiros amores da vida dela e era o que ela tinha mais chance de ter alguma coisa. Só que agora, novamente falando, ela namora o Peter. Então o que fazer com essa informação? A Lara Jean fica ali muito nervosa quando reencontra ele e pede pra ele devolver a carta pra ela poder ler e tentar entender o que conteúdo que tinha nessa carta, porque ela já nem lembra mais. E aí ele devolve a carta pra ela e quando ela lê, ela percebe que é muito mais denso e profundo do que ela tava pensando que era. Ela tenta contar ali pro John que ela tá namorando com o Peter, afinal de contas todos eles quando eram crianças faziam parte de um mesmo grupinho de amigos, só que aí ele começa a falar um pouco mal do Peter na hora, e aí ela fica meio sem graça de continuar falando que ela é a namorada, porque ficou um clima meio estranho, dá pra perceber que eles têm meio que uma mini rivalidade ali. E aí o John, ele fala que o Peter, ele tem essa personalidade de sempre comer a última fatia da pizza, isso meio que fazendo uma alusão de que ele é meio egoísta e que ele não pergunta a ninguém ao redor se mais alguém quer a última fatia da pizza. Na cabeça dele, se tem a última fatia, sempre vai ser dele. E aí a Lara Jean fica muito sem graça na hora e acaba não contando pra ele que ela tá com o Peter. Depois disso a gente tem um salto no tempo e lembrando que esse filme, ele não é um filmezinho linear, ele tem
vários saltos de tempo, então a gente nunca sabe quanto tempo se passou de uma cena pra outra. E aí tem esse salto no tempo onde ela comenta com ele, ó, vamos derrubar a casa na árvore que a gente enterrou aquela cápsula do tempo, lembra? E aí o Jon fala, nossa, sério? Então vamos lá cavar. Aí ela fala, tá bom. Só que ele pensa que ela quer ir só com ele. E ela fala, bora convidar todo mundo que tava no dia, que enterrou a cápsula no dia. E aí a gente aproveita e faz toda uma reunião, né, de velhos amigos. E é isso que eles fazem. Só na hora que a Lara Jean chega lá, que ela percebe que não foi a melhor ideia do mundo. Porque ela colocou no mesmo ambiente os dois caras que ela tem um sentimento. E que ela sabe agora que esses caras também têm um sentimento por ela. O Jon marca de levar ali uma pizza e a Lara Jean marca de levar cupcakes do sabor que o Jon gosta. E aí eles se reúnem. A ex-namorada do Peter era a melhor amiga e fazia parte daquele grupinho também. Só que aí ela não se dá muito bem com a Lara Jean. Então a Lara Jean fala pro Peter, eu não vou chamar ela porque afinal vai ficar um clima chato. Só que essa mina acaba aparecendo misteriosamente na reunião e a Lara Jean fica sem entender quem chamou ela. Bom, todos são chamados, eles acabam retirando ali os objetos de dentro da cápsula do tempo e começa a ficar meio um clima meio estranho, porque o Jon começa a flertar com a Lara Jean na frente de todo mundo sem saber que a Lara Jean namora com o Peter, e o Peter começa a ficar meio pistola com isso. E fica um clima tenso ali o tempo todo mundo conversando, e nesse momento o Peter vai lá e pega o último pedaço da pizza, e é o momento em que a Lara Jean olha pro Jon e eles riem, porque praticamente virou uma piada interna. O Peter percebe que tá acontecendo ali uma química entre o Jon e a Lara Jean, fica um pouco puto, e aí quando o pessoal tá indo todo embora, o Jon se oferece pra ajudar a Lara Jean a arrumar as coisas. E aí o Peter fala, não, cara, não precisa, deixa que eu ajudo ela. E ele fala, não, mas deixa eu ajudar. E aí o Peter fica puto e fala, cara, você não tá percebendo que eu posso ajudar a minha namorada? Aí esse é o momento em que o Jon percebe que, na verdade, o único que tava boiando ali na situação era ele. E que a Lara Jean agora é namorada do Peter, que já foi um dia o melhor amigo dele, mas agora não é mais. Fica um climão estranho, o Jon acaba indo embora, se despedindo da Lara Jean. Nesse momento eu fiquei com um pouquinho de pena dele, porque ele tava muito real afim dela e tava dando pra ver que ele tava investindo pesado. E aí ele vai embora e é quando a Lara Jean e o Peter tem uma mini discussão. E aí o Peter fica puto, porque ele fala, nossa, ficou muito parecendo que você e o Jon organizaram tudo isso aqui sozinho. E aí ela falou, mas foi exatamente isso que aconteceu. E aí ela fala, velho, eu não tô te entendendo porque que você tá agindo desse jeito. Eu não contei pra ele porque quando eu tentei contar não deu certo. Ela fala, inclusive foi você que chamou a Jenna. Você acha que eu não sei que foi você que chamou ela? Aí ele fala, aconteceu, foi sem querer, quando a gente tava conversando. E ela fala, então você anda conversando com sua ex-namorada? E aí vira aquele caos. No final eles acabam se entendendo, porque é a primeira briguinha de casal deles, oficialmente. E a gente tem um outro salto do tempo, já pra o dia do jogo de futebol do Peter. Tem um momento do filme que a Lara Jean comenta com o Peter que ela não sabe ser uma namorada, então ela não sabe, por exemplo, se ela deve se arrumar pra um jogo de futebol assim como todas as outras namoradas fazem, ou se não. Daí o Peter fala, faz o que você se sente confortável, você não é obrigada a fazer nada só porque as outras namoradas fazem. E aí esse dia é um dia simbólico, porque é o primeiro jogo que ela vai assistir sendo namorada dele, então ela quer fazer parte daquele ritual de ser a namorada que se arruma e bota a roupa do time e é entusiasta do cara. Só que enquanto ela tá lá esperando o Peter chegar pra poder se despedir e eles irem pro jogo, a melhor amiga dela chega e fala, a gente precisa conversar, tem um babado fortíssimo pra te contar. E aí é quando ela mostra a foto do Peter em um momento bem íntimo com a ex-namorada. E aí ela fala, acabei de tirar essa foto aqui, eles estavam bem próximos. E aí a Lara Jean fica puta, pega o celular, passa na cara do Peter e fala, que porra é essa, meu parceiro? E aí é quando ele fala, os pais dela estão se divorciando e eu só tava dando uma força, não é nada disso que você tá pensando, não é baixaria não, eu só tô sendo amigo dela. E aí a Lara Jean fica puta e fala pra ele, pô cara, se toda vez que ela precisar de você vai correndo, isso deixa muito claro que você sempre tá escolhendo ela no final das contas. E aí nessa que ele tá tentando se explicar pra Lara Jean, ele acaba deixando escapar que quem vazou o vídeo dele com a Lara Jean na banheira, um vídeo que parece muito íntimo, que parece que eles estão fazendo outra coisa, mas na verdade só tá
estavam se pegando, se beijando. E ele deixa escapar sem querer que quem fez isso foi a ex-namorada dele. E aí a Lara Jean fica puta e fala, nossa, você sabia e você tava fingindo que não sabia pra ela não pagar por isso. E aí ele tenta se explicar, e quanto mais ele tenta se explicar, piora, porque aí ele deixa escapar mais uma informação. O Peter é bem fofoqueiro. Ele deixa escapar sem querer que na noite que ele tava lá na banheira esperando a Lara Jean, na verdade ele não tava esperando a Lara Jean. Ele tava esperando a ex-namorada dele chegar lá. Só que aí a Lara Jean chegou primeiro, eles se beijaram. A Lara Jean fica puta com essas informações, porque foi mais ou menos 3 informações em menos de 1 minuto na cara dela, mostrando que o Peter tem ainda um laço muito forte com a ex-namorada dele, e aí ela resolve terminar com ele. Aí a gente tem mais um salto de tempo, onde ela tá ali meio que sofrendo o luto do término, né? E blá 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 blá. E aí a gente tem um dos momentos que é o que eu considero o mais maduro do filme. É o momento em que ela chama a Jenna, ou seja, a ex-amiga dela e ex do ex-namorado dela. É meio confuso de entender, mas dá pra entender. Pra conversar e elas finalmente colocarem os pingos nos is. E aí é quando ela confessa pra Jenna que simplesmente ela pensava mais na Jenna do que o próprio Peter, que ela era insegura. E que essa insegurança abalou tanto o relacionamento deles dois. E ela confessa pra Jenna que o objeto que ela colocou ali dentro da cápsula do tempo era a pulseirinha da amizade delas duas, porque era algo que ela queria eternizar e que aquela amizade realmente significava muito pra ela na época. E aí é quando a Jenna também confessa que ela também tinha colocado a pulseirinha da amizade dentro da cápsula do tempo, mostrando que elas duas tinham uma ligação verdadeira no passado. Depois a gente tem mais um salto no tempo para o tão sonhado baile ali do pessoal da casa de idosos. A Lara Jean tá perfeita, linda, maravilhosa. Eu adoro, eu já falei 1000 vezes e eu vou continuar falando. Eu adoro o figurino e a maquiagem dessa saga. Ela tá num vestido azulzinho, bebê, a coisa mais linda. E o John também tá lá, perfeitinho. E eles acabam conversando um pouco mais íntimo. E como a Lara Jean já está solteira, eles se beijam. E naquele beijo ela finalmente percebe que na verdade quem ela queria estar beijando não era o John, e sim o Peter. Ou seja, ela sempre gostou mais de alguém e sempre foi do Peter. Ela pede desculpa pro John, fala que não é ele, que a pessoa escolhida é o Peter, e ela acaba saindo ali meio desorientada. Nesse momento, uma das senhorinhas ali da casa de idosos percebe que ela tá meio abalada, vai conversar com ela, e aí ela fala pra senhorinha: eu beijei o John e eu não gostei, e eu acho que eu fiz um erro, eu cometi um erro. E aí a senhorinha fala pra ela: minha querida, a gente tem que beijar os caras errados pra ter certeza de quem são os certos. E é finalmente quando tudo se encaixa, que ela percebe que realmente o cara certo sempre foi o Peter. Então ela resolve sair pra ir atrás dele. Só que aí, gente, acontece uma das coisas mais fofas. Por isso que eu gosto dessas sagas melancólicas. Ai, como eu sou romântica. O Peter, ele vai de encontrar a Lara Jean porque tava nevando nesse dia. E ele sabe que ela tem muitos problemas pra dirigir na neve. Olha que fofo. Isso não acontece na vida real. Os caras não se tocam nesses detalhes. Nesse momento, então, eles se beijam. E aí já tá bem no finalzinho do filme, que é a cena final, onde eles estão em frente à casinha na árvore que tá sendo destruída. E eles saem conversando. E aquela cena pode não parecer muito simbólica, mas na minha visão é extremamente. Eu entendo que aquela casinha na árvore, ela simboliza uma nova fase. O fim da inocência. Ela tá se tornando uma mulher, finalmente. E aí, finalmente, o filme acaba com eles se beijando e eles flutuando, assim, ao infinito e além. Se eu pudesse dar uma nota pra esse filme, eu daria uma nota 8, porque, claro, ele não é tão bom quanto o primeiro, mas nem de longe ele é um filme ruim. Ele também não é um filme que acontece grandes coisas, ele é um filme bem linear, na verdade, mas ele não é monótono. Só é contado pra gente mesmo os momentos importantes, o que interessa de fato. Eu espero que você tenha gostado. Me diz aqui embaixo o que você achou, se você já assistiu esse filme, se já leu o livro. Me conta um pouquinho sobre, se você já leu o livro, como é os personagens no livro e a diferença do filme. Porque muita gente fala que o Peter no livro é um pouco mais babaquinha do que no filme, apesar de que eu achei ele bem babaquinha nesse filme também. Me conta aqui embaixo o que você achou. Um beijo e até o próximo.